Tá bem, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer, uma alegria revermos a igreja, conhecermos outros, né? E para nós é uma honra, foi uma honra aceitar aí o convite, tá? O pastor Orlando não pede, no meu caso ele manda, né? Então, aí eu vim, tá bom? Eu vim. E digo aí, um dos professores lá do seminário e tem nos ajudado e muito, né? O Senhor tem abençoado o ministério também de ensino, né? De ensino. Confesso que fui muito bem recebido aqui na igreja, né? Isso está começando a chuviscar, o garoar, não sei, mas descendo lá do veículo, adentrando aqui, foi muito bem recebido. Então a nossa gratidão em nome do Senhor, tá? Temos aí o pastor lá próximo de nós, mas também temos o seminarista, o Guilherme, né? Aí final do quarto ano aí chegando, né? Logo estará aí formando, permitindo o Senhor, né? Em dezembro, né? Ainda tem a banca, não precisa lembrar também, né? Mas tem a banca acadêmica, tem outras disciplinas também, mas está chegando. E pelo jeito, permissão do Senhor, chegará na formatura já sendo pai, né? Aí a Mariana, que Deus abençoe o restante da gravidez, em nome do Senhor, tá bom? Está bem, né? A sogra ao lado, isso é bênção. A minha está a 1.300 quilômetros em Minas Gerais, é uma bênção também. Tá bom? Tá bem? Convido a amada igreja a abrirmos a palavra do Senhor no Antigo Testamento, em um dos livros históricos do Antigo Testamento, Josué, livro de Josué, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 18, livro de Josué, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 18. Cremos que o autor estava inspirado pelo Espírito de Deus e ele então registrou. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Oremos, irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui. Nós louvamos o teu grande e bendito nome, nós exaltamos o teu nome que reina sobre todas as nações. Deus, agora pedimos a tua bênção, Pai. Senhor, nos ensina a ensinar, nos ensina a pregar, nos ensina, Senhor, a aprender, nos ensina, Senhor, a vivermos o teu evangelho. Nos ensina, Pai, a ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. 30 anos, né? 30 anos é uma boa caminhada, né, reverendo? É uma boa caminhada. Estou há quase 31 anos casado e bem casado com a dona Leila, né? Então eu sei, é uma boa caminhada. Essas 3 décadas, né? Uma igreja, a gente pensar quantas pessoas, famílias já passaram, tantas o Senhor recolheu, outras estão servindo a Deus em outro local, bênção, graças a Deus por isso, né? De lembrarmos o quanto Deus fez, sustentou, e tem sustentado e abençoado, e vai continuar abençoando.
Quantas vitórias o Senhor concedeu, concede e concederá até Jesus voltar, a sua igreja, o grupo, parte do corpo aqui representando. E quando eu olho para esse parágrafo, o texto que lemos, a passagem bíblica aí, para não cairmos de paraquedas, de repente no texto, de lembrarmos que estamos falando por volta do ano 1400 a.C., um pouco mais, um pouco menos, não vamos brigar por isso. Mas lembrando, pouco antes aí, que quando Moisés, grande servo do Senhor, começou a registrar o Pentateuco, lógico, os 5 primeiros livros aí da Bíblia, obviamente, ele queria escrever primeiro aos hebreus, aqueles que foram libertos do Egito. E sabemos aqueles 40 anos no deserto, devido à desobediência, mas, bem, chegaram no final. Ali dos 40 anos, aquela geração que saiu, a primeira geração, ficou pelo caminho, pelo deserto nos 40 anos. E a segunda geração de 20 anos, essa adentrou a terra prometida. Os 2 que restaram da primeira geração, Josué e Calebe. E aí nós lembramos, Moisés morreu antes de adentrar a terra prometida. Josué, chamado pelo Senhor, assumiu a liderança. Não era fácil substituir Moisés, misericórdia, Mas ele foi escolhido, sustentado, abençoado pelo nosso Deus. E ele assumindo, liderou o povo, passaram pelo Rio Jordão, adentraram a tal da terra prometida, e na terra prometida, eles tinham 3 grandes missões: conquistar a terra, dividir a terra entre as tribos, diríamos hoje entre os estados, entre as famílias maiores ali também dentro da própria tribo, estado, e por último, santificar a terra. Eles iam caminhando, vivendo, criando, plantando, colhendo, tendo seus filhos, suas filhas, iam vivendo, iam santificando a terra. Essas 3 grandes missões, Então, quando nós chegamos no capítulo 17, Josué liderando o povo, nós vamos perceber que não é só agora a conquista, a divisão da terra, a santificação, não é só chegar e tomar, mas era essa continuidade, dar continuidade. Algumas décadas eles estavam na terra prometida, como uma igreja de 30 anos, uma igreja abençoada, teve as suas lágrimas, e teremos, não é diferente, Boqueirão, temos momentos de lágrimas, de lutas, mas de grandes vitórias, tanto é que estamos aqui e lá, é o Senhor sustentando e guiando. Pensando nessa passagem, dentro desse contexto eu anotei para nós, o tema, a proposta, para a gente ficar dando tiro para todo lado, certo? Atuação de Josué como líder ao tratar de uma situação de reivindicação. Nós vamos perceber Josué atuando. Mas por que só Josué? Não, mas tem o povo, calma, tem o povo. Mas aí Josué, liderando. Nós temos líderes na igreja, óbvio. O pastor, os nossos presbíteros, diáconos, outros líderes na igreja, as nossas irmãs líderes também, nas nossas casas. Um dos grandes equívocos que cometemos ao ler a palavra do Senhor, seja no Antigo, seja no Novo, ou nos 2 testamentos, se vocês assim preferirem, que nós achamos que só tinham adultos, Parece que só tinha adultos. Não. Crianças, mulheres grávidas, adolescentes, jovens, adultos, os mais idosos. Sim, e aqui nós temos essa liderança de Josué e outros. Quando você chega no versículo 14 até o versículo 15, nós vamos encontrar que Josué provocou o povo. Nós estamos na fase da provocação saudável, Então Josué, ele provoca o povo, ele provocou o povo a pensar e visualizar amplamente as circunstâncias. Ele vai fazer isso. Por quê? Observe, ao versículo 14. Então, ele quer dar uma continuidade. O autor aqui quer dar uma continuidade, chegando no assunto.
o povo dos filhos de José disse a Josué. Por quê? No diálogo de Josué com os representantes de duas tribos, às vezes pode contar 1,5, vamos pensar 2 aí, nesse diálogo, nessa conversa, eles chegam, os representantes, questionando, por quê? Me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão. Por que me deste, uma parte só da terra? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Eles estão questionando Josué, estão questionando. O Senhor nos tem abençoado. Eles estão reconhecendo, eles são abençoados. Aqueles grupos eram abençoados. Quando você chega no versículo 15, parece que a resposta de Josué é um pouco irônica. Ele é um pouco irônico em responder, Ele diz, olha, se és um povo grande e numeroso, sobe ao bosque. Vocês estão falando que são um povo aí numeroso? Vocês estão dizendo isso. Olha o versículo. Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus, dos refaíns, os descendentes dos gigantes. Visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Ele está desafiando o povo, está provocando eles a visualizarem amplamente as circunstâncias. Mas vocês não disseram aí, agora há pouco para mim, que vocês são um povo abençoado? Se Deus está cuidando de vocês, e vocês mesmos estão dizendo, o povo é numeroso, somos grandes, então, por que vocês não querem conquistar o que ainda é necessário conquistar? Se está pequeno, ali a terra que nós demos para vocês estão crescendo, glória a Deus por isso, estão aumentando, mas que bênção, mas o desafio está ali. Eles queriam plantar, eles queriam colher, eles queriam morar, eles queriam criar, ver seus filhos crescendo, seus netos crescendo. Precisavam se estabelecer. O problema é que eles começaram a olhar para as circunstâncias. Eles tinham um grande desafio. Sim, eles precisavam de mais terra. Eles precisavam ampliar o território dado. Estava pequeno. Realmente, Josué depois vai reconhecer que realmente estava. Mas a questão é, por que não aquela terra proposta do monte ou da montanha? Aí estava o desafio. Eles achavam que, como falam, não dariam conta para fazer isso. Não dariam conta. Quando olho para esse texto, temos que lembrar como igreja, como eu e você, minha família, sua família, a igreja lá, a igreja aqui, mas principalmente hoje momento de gratidão a Deus, povo abençoado demais os 30 anos, os 30 anos aqui, de nós lembrarmos que devemos ampliar. Quantos cânticos aqui falando de missões, de ampliarmos isso. Grupo afinadíssimo demais, de nós ampliarmos isso. O problema é que às vezes nós deixamos a nossa visão muito pequena do que é o reino de Deus. Olhamos para as dificuldades. Quem não tem dificuldades? E o risco que nós corremos é de acharmos que nós temos direito a tudo diante de Deus. É uma teologia pós-moderna perigosíssima. E eu tenho passado nas igrejas e tenho comentado isso. No seminário não é diferente. E na minha vida procuro sempre lembrar disso. Às vezes no semáforo, toda manhã eu passo. Ou na maioria das manhãs eu passo. Na Marechal ali. Levo a dona Leila para dar aula, de manhã e à tarde, dar aula lá em São José. E voltando eu passo por ali, antes das 7 ainda estou passando, e olho aqui a igreja. Você acha que não, mas eu olho. E olho para o outro lado também, lá que é bonito também, Tá? Mas a gente passa por aqui, a gente vai passando, quantos semáforos, onde eu contei, não vou falar, porque depois vocês vão falar, mas
né? Não, mas eu conto, tá? Lá de São Marcos aqui, né, tem vários. Tem vários. Mas aí para de ficar pensando nisso. O que é a nossa vida, se não for pela misericórdia de Deus? O que a gente tem passado é ensinado, principalmente de lembrarmos. Eu sei que dói, incomoda o nosso eu adâmico, não é isso? Aquele eu que herdamos do primeiro Adão. Esse eu aí que, olha, não é fácil, o meu também não é. Não sei o seu, mas o meu não é fácil. Tem que ouvir a palavra de Deus diariamente. Mortificar a carne. Mortificar a carne. Mas aí que está. Quando falam, Deus precisa de você. Misericórdia, não? Deus precisa de mim, um baita de um pecador? Você acha que Ele precisa dos meus dons? Mas foi Ele que me deu. Você acha que Deus precisa dos seus dons? Mas foi Ele que deu. Não, Deus precisa do seu dinheiro? Não precisa. Deus não precisa de nada. Ele é autoexistente, Ele é poderoso, Ele é eterno para todo sempre, e amém. Eu não sirvo um Deus que necessita de alguma coisa. Os outros deuses que eu já adorei antes da conversão, eles precisavam que eu mudasse aquelas imagens de parede, ou levar para o vizinho, para a vizinha, depois traziam de volta. Aí esses precisavam, mas o Deus Todo-Poderoso de Josué, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus Santo e Poderoso, não precisa de nada. De nada. É o Senhor Todo-Poderoso, mas Ele nos dá essa oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de servirmos Ele na obra com os nossos bens. Sejam muitos ou seja pouco, não importa. De servirmos ao nosso Deus, mas é um privilégio, uma responsabilidade nossa, de exercermos, praticarmos os nossos dons. Quantos dons uma igreja abençoada, mas dizer que Deus precisa de nós, não precisa. Nós precisamos de Deus. E aqui, as duas tribos citadas, né, Efraim e Manassés, nós devemos sempre lembrar, como eles, se somos abençoados, ou no caso ali, povo grande, então, por que não conquistar mais? É isso que Josué está provocando o pensar, para que eles pudessem visualizar amplamente as circunstâncias. Mas observe no texto, a partir aí do versículo 16, 17 e 18. Olha, o diálogo continua. Eles continuaram conversando. Aí eu anotei. Josué confrontou o povo a obedecer e acreditar nas promessas do Senhor. Tá? Na primeira parte nós vimos que ele provocou, aqui ele confrontou. Olha o versículo 16, novamente a expressão, então o povo se pronunciou. Olha aí o versículo 16. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta. Ok, não basta. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de fogo, carros de ferro. Tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Aí. No diálogo, né, nas argumentações, agora vem, a região montanhosa não nos basta. Todos os cananeus com carros de ferro. Eu fui pesquisar um pouquinho, carros revestidos de madeira e reforçados com ferro, as rodas, os eixos, a blindagem. Muitos tinham, como a gente, quando assiste aqueles filmes mais antigos, né? Eles tinham lâminas de ferro nos seus lados ou em seus eixos para usar nas guerras, puxados por cavalos velozes e fortes. Alguns filmes retratam. E eles estão narrando para Josué, argumentando, dizendo, olha, não vai dar, carros de ferro.
Não vai dar, é quase impossível chegarmos lá. Mas nós precisamos ampliar, Josué, e agora? Ó, o versículo 17, ele vai responder novamente. Ó. Agora ele indica as tribos que estavam ali, através dos seus representantes. Ó, o versículo 17. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte. Não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque. Cortá-lo-ás e até as suas extremidades será todo teu. Por quê? Expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Observaram que ele está respondendo à argumentação anterior. Por quê? E a expressão ainda, ele repete também aí no texto, né? Ele repete no texto. Josué vai dizer, olha, vocês não disseram que são numerosos e fortes? O crescimento é bênção, é de Deus, vem do Senhor. É hora de vocês lutarem. No versículo 18, ele usa a expressão concordância adversativa. Porém, agora ele é mais firme. Agora ele diz, ó, porém, ele vai mostrar o outro lado para eles, agora com firmeza. Ele não abre mão, ele está dizendo, olha, a montanha é de vocês. Lembram das promessas do Senhor? A bênção de Moisés em Deuteronômio capítulo 33. Ainda, ele vai dizer, ó, ainda que é bosque, seria a região central da Palestina, né? Porque era constituída de florestas na época. Hoje é diferente. Por quê? Ele vai explicar por quê. Expulsarás, mesmo que possuam carros e sejam fortes. Josué tinha essa experiência de guerra, era um estrategista de guerra, né? Perceberam? Ele está dizendo, nós vamos dar mais terra para vocês, nós vamos ampliar a terra. No entanto, vocês vão ter que subir aquela montanha e resolver aquela situação. Há esse confronto de ideias, de atitudes, de pensamentos. O Josué fala para eles, tudo bem, nós vamos dar mais terra, mas o que vocês estão evitando na conquista, por fragilidade, por falta de fé, vocês vão ter que cumprir. Vocês terão que resolver essa situação. É de vocês. Às vezes eu tenho medo quando o meu coração, né, parece que quer ainda a tendência adâmica, ou ouço, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Mas qual parte? Aí que está o perigo. Aí está o perigo, minha irmã. Viu, meu irmão? E você que nos acompanha pela internet ou vai acompanhar, aí que mora o perigo. A nossa parte deveria ser a parte de Deus para nós. Tá? A nossa parte tem que ser a parte que Deus nos concedeu. Não é simplesmente fazer a minha parte com o coração tendencioso. O mês da Reforma Protestante, né, o mês de outubro aí, que nos ensina tanto isso, né? A nossa tendência, coração tendencioso a pecar, a ser autônomo em relação a Deus, a querer ser independentes do Senhor. E aí nós falamos, né? Porque eu mereço, talvez eles tivessem até pensado, porque merecemos aquela terra, temos muita gente, somos abençoados. O pior, quando nós cristãos convertidos, transformados pelo poder de Cristo Jesus, lembra que nós estávamos num caminho de perdição, já estávamos condenados. Jesus nos tirou, Ele pagou o preço, Ele é o Redentor, Ele nos tirou daquela fila do inferno. A gente pergunta, nós merecemos o quê? Nós merecemos o inferno. A boa teologia calvinista é essa, nós merecemos o inferno. Mas em Cristo Jesus, na preposição em Cristo Jesus, aí somos mais que vitoriosos, mas tem que estar com Jesus. Nós merecíamos realmente o inferno, mas em Cristo Jesus, nós estamos a caminho agora da glória, porque merecemos? Não, nós cantamos agora há pouco o cântico, não merecemos, é pela graça, que traduzida melhor seria o favor imerecido, nós o merecemos, mas Deus decidiu nos abençoar.
olha, então se eu fizer isso, ou fizer aquilo, ou for fiel, Deus fica obrigado a me abençoar? Não, Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Não, mas você não tem que trocar nada com Deus. Nós não vamos barganhar nada com Deus. Mas como fica isso dentro da doutrina bíblica? Não é tão complicado assim. É pensar que Deus determinou abençoar aqueles que procuram ser fiéis. Nós não merecemos. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, exerci meus dons. Mas não é merecimento. Não é, a teologia não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O problema é que nós queremos de baixo para cima, mas é de cima para baixo. É de Deus, vem do trono de Deus. Ele então decidiu abençoar aqueles que procuram ser fiéis, não que mereçamos. Muda todo o eixo do que enxergamos. Às vezes até queremos manipular a palavra do Senhor, mas não é assim. É a partir da palavra, ela que deve nos convencer e nos nortear para Cristo Jesus, para o Senhor. Aqui, as duas tribos, de Efraim e Manassés, os seus representantes, já tinham conquistado muita coisa, mas restavam tantas outras, mas eles queriam deixar. E o carro, ou os carros de ferro? Procuraram o líder. Josué provocou para que eles pudessem enxergar as circunstâncias de uma forma diferente. E aqui é o confronto para que eles pudessem obedecer e acreditar nas promessas do Senhor. Vamos atender o pedido, vamos ampliar. No entanto, tem que resolver o que ficou. Muitas vezes queremos empurrar embaixo, dos tapetes o que nós deveríamos resolver, deveríamos acertar. Mas aí pode passar, na nossa mente, às vezes passam umas coisas assim, cantamos questão da tentação. Eu prestei atenção nos cânticos, viu? Vocês acham que não, mas estava prestando atenção. Da tentação. Tentação é uma sugestão, Tentação é uma sugestão, aceita quem quer. Jesus foi tentado e não pecou, então tentação não é pecado, é uma sugestão do mal, do inimigo, do inimigo. E às vezes nos tenta, por exemplo, eu não preciso apagar a sua lâmpada para que a minha brilhe. Você não precisa apagar a minha lâmpada para que você possa brilhar. Seu irmão, sua irmã do lado, grau parentesco ou não, nós não precisamos disso. Um presbitério não precisa tentar apagar a lâmpada do outro para que esse brilhe mais. Sínodos, idem. De denominação eclesiástica para denominação eclesiástica, nós não precisamos apagar a lâmpada de ninguém para nós brilharmos, porque Jesus diz que nós já somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e nós brilhamos em Cristo e por Cristo, não por nós. Por mais toda a tecnologia que nós temos, graças a Deus por isso, toda a tecnologia, algo que nós não aprendemos, ou na igreja ou fora da igreja, nós não aprendemos ainda a nos relacionarmos. Não é verdade, reverendo? A grande dificuldade de uma igreja está aí. Porque não é diferente. Porque não é diferente. Estou lá há quase 20 anos. De nós ficarmos atentos, questão do relacionamento. Desde o Jardim do Éden. Primeiro assassinato, homicídio foi em família. Caim matou Abel. Que coisa! Matou Abel. E lá, olha, não, lá ele não tinha a influência do ambiente, do contexto ali, que eu saiba, Caim não tinha notícias no celular, Acho que não, Não tinha, programas violentos, não, mas ele não tinha TV lá, ele não tinha o notebook para assistir alguns filmes aí, o tablet, ele não tinha essas coisas, não tinha nem o vizinho para provocá-lo, não tinham, eles não tinham, mas tinha um coração tendencioso e matou o próprio irmão, essa tendência. Por isso, o relacionamento é tão importante, e aqui Josué, tanto argumentando, confrontando e tudo mais, ele é sábio em movimentar ali as peças, ele é sábio na argumentação, ele é sábio mostrar o que fazer e como fazer, e para que eles pudessem confiar em Deus. A terra não era deles, a terra é do Senhor.
A igreja é do Senhor Jesus, que é o cabeça. A nossa responsabilidade é servir, mas a glória tem que ser de Deus. Incomoda, a glória tem que ser de Deus. Por mais dons que tenhamos, não é o meu caso, são poucos, mas que você tenha muitos dons, a glória é de Deus. Os 30 anos de igreja, a glória é de Deus. Os 31 anos, 32, aqueles anos que virão, a glória é de Deus. Eu estou desde o início da fundação da igreja, parabéns, Deus te abençoe, mas a glória é do Senhor. Eu contribuí com isso, contribuí com aquilo, a glória é do Senhor. Continua contribuindo. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, a glória é de Deus. A glória é do Senhor. Quando a igreja perder isso de vista, problemas teremos. As considerações finais, não poderia ser outra expressão, né? Qual é o seu carro de ferro, hein? Quais são os carros de ferro? Eu sei que em outros textos nós falaríamos, quais os gigantes? Mas eu preferi aqui, diferenciar um pouquinho aí, quais são os carros de ferro? Às vezes tem mesmo, e tem, né, reverendo? Meu pai amado, né? Às vezes tem carro de ferro, que não é fácil. Cadê o seminarista? Perdi, ele está ali. Carro de ferro, né? Tem, né? Você que é pai, mãe, você que tem empresa, ou é funcionário, eu não sei, sabe? Nós, na própria família, às vezes você encontra um carro de ferro, ou carros de ferro, você fala, misericórdia, mas a vitória vem de Deus, a vitória vem do Senhor. Por isso, quando os carros de ferro, outros, surgirem nessa caminhada, essa caminhada para os 31 anos, aí vão outros anos, lembremos-nos, é o Senhor quem dá a vitória. É Ele, se é na montanha, se não é Ele, vamos esperar nele. Coloquemos em pé. Posso orar, reverendo? Posso beber água também, não tem problema? Posso? Você vai chegando aos 60, a garganta já não é mais a mesma, tu chegarás lá. Vamos orar ao Senhor, irmãos e amadas irmãs. Deus, que grandiosidade a passagem bíblica. Deus, obrigado pelas conquistas da tua igreja aqui. Quantas vitórias, Senhor, não sem lágrimas, mas o Senhor tem abençoado. Eles têm vencido dia a dia, ano a ano, muitos carros de ferro, mas o Senhor tem provido. Obrigado, Deus, por cada família da igreja, cada família aqui representada, abençoa grandemente. Obrigado pelas vidas que já te serviram aqui na igreja, nós te louvamos por elas, que o Senhor possa abençoá-las, onde quer que estejam, Pai. Deus, em nome de Cristo, ajuda-nos, quando nos depararmos com as circunstâncias difíceis, as lutas, os grandes desafios de um conselho, de uma diaconia, de uma igreja, nós como família, Senhor, ó Deus, ajuda-nos a olharmos diferentes, de uma forma diferente para as circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a coragem da conquista, mas acima de tudo, Pai, ajuda-nos a sempre confiarmos no teu poder. Que a glória seja do Senhor, não só nas 3 décadas, mas das décadas que virão, que a glória seja do Senhor, em nome de Cristo. Amém.